vem pra cá, mais uma entrevista aqui no canal As Nordestinas. A gente vai receber hoje uma mulher inteligentíssima. Olha aí, conhecida e reconhecida pela arte praticamente dita e também por utilizar a expressão artística como instrumento político. Arrebatadora, que todo mundo fala que ela é, briguenta, quero saber, comovente, implicante, incansável, inquieta, inteligente, militante, sensível e nordestina. Ei, maravilhosa, arretada demais. Bicha de uma força. Silvia, você tem uma força. Em tantos anos você trabalha com a arte. Menina, primeiro eu quero agradecer, porque uma pessoa dessa, cheia de coisa pra fazer, né? Fazer, como a gente diz aqui, um monte de compromisso. Um monte de afazeres. Né? Pra conversar aqui nas Nordestinas. Muito obrigada, viu? Nada, é um prazer. Oh, que linda. Prazer. Quero que você me diga, a primeira coisa que eu acho que é bom a gente falar, como é que funciona a arte no estado do Ceará? Como que você reconhece a arte aqui? Olha só, eu acho que a gente tem uma característica muito forte nos últimos anos, né? O Ceará é reconhecido, fora daqui principalmente, como um lugar de investimento na cultura, né? Embora esse investimento não chegue ainda a alcançar todas as pessoas que fazem cultura, né? E modificar para melhor a vida dos fazedores de cultura, mas há um investimento muito bom, né? Nos últimos governos e uma tentativa, principalmente nesse governo agora, tem um olhar, né? Um olhar de investimento na cultura como uma área que tem um retorno muito grande, né? Para a sociedade, para a comunidade de uma forma geral. E também é conhecido lá fora como uma espécie de pioneiro em políticas públicas. Não sei se você sabe, se as outras pessoas sabem, que a primeira Secretaria de Cultura do Brasil foi aqui no Ceará. Ó, que maravilha. Como é bom isso ser compartilhado, né? A Secretaria de Cultura, ela tem a minha idade, ela é uma senhora, uma senhora de 57 anos, né? Então é uma secretaria muito antiga. E o Ceará, ele tem essa característica de lançar, de fazer luz para ser exemplo, né, de vários projetos na área. E embora seja considerado um estado pobre, né, um estado nordeste ele é pobre. Conhecido. Isso. Porém, há essa outra vertente que é, além dessa questão da pobreza, tem a questão que as pessoas são muito aguerridas, né? Então, há uma luta muito forte aqui, de muitos anos, de muitos artistas, para melhorar a qualidade e também a qualidade do trabalho, não só da vida de quem faz, mas do trabalho que se faz, né? Porque é uma coisa paralela, assim. Não Ser reconhecido financeiramente por isso também, né? É um sonho, né? Eu espero que os meus netos consigam. Ai, meu Deus, você acha que tá tão longe assim? Acho. É mesmo, Silvia? Acho. É uma pena dizer isso, pra mim, né? Sim. Pra todos nós. Tem uma amiga que já é uma senhora de idade que ela fala assim, eu lá quero saber de Fortaleza anos 2040, eu quero saber de Fortaleza 2022, eu quero os avanços para mim. Mas, infelizmente, o tempo das coisas, né, das mudanças necessárias, estruturais, não é o tempo da vida. Então, eu tenho 47 anos que eu estou nisso, né, quase a minha vida toda. Claro que mudou. Muito tempo, gente. Muito tempo. É uma vida inteira. É uma né? vida inteira. É uma vida inteira. É uma vida inteira. E você já começou, que era a diferença de quando você começou pra cá. Muito diferente. Mudou muito? Muito. Minha gente, mudou muito. Olha, na época que eu comecei, não existia formação subvencionada pelo governo. Sim. A formação em arte era toda paga e cara. Só estudava quem era rico. Sabe? Os pobres que estudavam, tipo eu, que era da periferia, a gente pagava caro para ter a aula. Tinha que sair, tinha que ir para outro lugar. E era tudo pago, tinha nada de graça. Hoje em dia, na dança, nós temos um itinerário formativo todo gratuito. Sim. Tem desde a Escola de Dança da Vila das Artes para as crianças, ao curso técnico e à universidade. Na minha época, a gente tinha que ir embora para fazer a universidade. Hoje você só vai embora se você quiser.
todo mundo pode ir, eu não sou contra as pessoas irem embora. Mas na minha geração, a gente tinha que ir para estudar. Se a gente ficasse aqui, a gente não conseguia ter uma formação melhor, né, mais adequada para dar aula, para seguir muitos anos. Embora Rio, São Paulo. Embora, fora do Brasil. Fora do Brasil. Entendi. Para tu ter ideia, ainda hoje eu faço espetáculo, aí às vezes as pessoas assistem e terminam. Você é de onde? Aí eu falo, eu sou daqui. Ou então, se eu não estiver aqui, né, eu sou do Ceará. Mas você vai embora quando? As pessoas perguntam isso. Sabe? É como se para dar certo eu tivesse que ir embora. Eu já ouvi também essas coisas. Entendeu? E aí eu tenho que dizer, não, mas eu sou daqui, eu moro aqui. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui, eu escolhi ficar aqui já muito nova. Eu tomei essa decisão de ficar, né? Porque eu pensava que eu precisava dar certo aqui, sabe? Tipo, tinha que ser possível. Eu ficava pensando isso. Por que não é possível? Por que a gente tem que ir para fora para poder ser alguma coisa? Eu quero ser alguma coisa aqui. Eu tinha isso dentro de mim, né? Embora, talvez se eu tivesse ido embora, tivesse tido outro rumo, não sei. Mas eu não me arrependo. Não se arrepende? Não. De jeito nenhum? Não. Você é feliz aqui? Aí é outra coisa. Uma coisa é aí outra coisa. Outra pergunta. Outra coisa é outra coisa. Não, eu sou feliz. Tô brincando. Só pra dar porque tem que dar um friozinho na espinha. Ela também é cearense, aquele humor cearense que todo cearense tem. Exato. Tem que dar um friozinho na espinha. Não pode dar tudo de mão beijada. Tem que dar um suspense. Sensacional, ela é maravilhosa. Eu acho que eu sou feliz, sim. Eu só queria ter uma estrutura melhor, sabe? Viver melhor, não me preocupar como é que vai ser daqui a um mês, daqui a um ano, se eu vou ter trabalho, se eu não vou ter trabalho. É muito desconfortável isso. É muito, sabe? Essa coisa de, as pessoas falam assim, mas você está envelhecendo, como é que vai ser sua velhice, você não tem nada. Eu falei, gente, eu passei a vida inteira sem ter nada, como é que eu vou querer que na velhice tenha alguma coisa? Sim. Normal, encara a realidade. Mas não se acostuma com isso também. Eu me acostumo, porque senão eu sofro, amiga. Vou ficar sofrendo. É demais. Entendeu? É demais. Não sofro, não. Silvia, conta um pouco como foi tua infância, porque eu vejo que desde muito cedo, a gente conhecendo, pesquisando a história dela, a gente vê uma pessoa que nasceu com uma fortaleza. Eu era uma criança incrível. Que pouquíssimas pessoas têm. Olha, para vocês terem ideia, quando eu era criança, eu fui criada por uma metralhadora, né? Minha mãe era uma mulher incrível, assim, muito dura, mas uma mulher incrível. Com a cabeça... Aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza, sim. Né? Na época, Montese era periferia, eu sou do Montese, minha família mora ainda, algumas pessoas moram no Montese. E a minha mãe era uma mulher muito, né, aquela coisa, né, Sagitário, sim. Então, enfrentativa. E a minha mãe criou a gente, a minha, meu irmão, só somos dois, de uma forma muito diferente do padrão, que era, você quer fazer uma coisa, você faz. Ela não era muito de fazer, de botar na mão. De proibir. Não, nem proibia. Não. Não. O que ela fazia era, não tenho nada a ver com isso. Você quer, você faz. Só que ela não contava como uma filha de escorpião, né? Sim. Que, eu tenho que fazer? Tá bom, eu faço. Entendeu? Ia lá e fazia. E fazia. E quando eu era criança, era muito comum a gente ter nas escolas uma espécie de acompanhamento que era... Tinha aula de teatro, tinha aula de dança, tinha aula de violão, tinha aula de artes marciais, tinha aula de corte e costura, de pintura. Isso era comum, né? Como se fosse uma espécie de preparo para a vida. Se falava até uma palavra que é muito engraçada. Anotem no caderninho. Para as crianças desarnarem. O que diabo é desarnar? O que é? Não sei, mas no cearense, desarnar é tornar você mais apto para a vida, sim. Né? É fazer você... Se libertar. Ser voar, conseguir ser mais, alçar voo. Eu acho que mais potente, sei lá, enfim. E aí eu fui parar na dança, né? Como? Tinha na escola, minha mãe me botou na dança. E meu irmão fazia karatê. E nos primeiros anos, eu era bem pequena, tinha 8, 7, Nossa, né? muito nova. Muito jovem.
Não era nada, era uma coisa divertida. Eu me incomodava um pouco com essa coisa de princesa, aquelas coisas rosinha. Sim. Eu não gostava. Logo eu tinha o cabelo bem curto, minha mãe torava meu cabelo curtinho. Depois ficou grande, mas parte da minha infância eu tinha o cabelo curto. E aí eu achava estranho aquele universo. E era balé clássico, né? Porque não tinha outra dança. Acreditem, gente, no mundo já não existiu outra dança. Só balé clássico. Ah, tinha danças tradicionais, populares, folclóricas, né? Tinha isso também. Mas não tinha na escola. E aí eu fiquei naqueles primeiros anos, naquela coisa ali, era uma atividade. Também fazia natação. Era uma atividade, né? Era bom, eu gostava. Mas eu estranhava, sabe? Tinha um estranhamento, eu não me adaptava, eu não cabia naquilo. Mas fazia. Sim. E aí, quando eu completei 10 anos, a minha professora, ela foi da primeira turma do Hugo Bianchi. Ela, inclusive, fez um personagem que ficou muito famoso, assim, que era uma lenda, que era Iracema. Um balé do Hugo maravilhoso. Ela foi uma Iracema muito boa. Ana Virgínia Valente ainda está viva, não dá mais aula de dança há muitos anos, mas ela ainda está viva. Foi minha primeira professora. E aí ela decidiu sair da escola e montar uma academia, porque naquela época não existiam academias, eram poucas academias. E todas eram para ricos, filhos de ricos, né? Vocês terem ideia, não existia terminal. Então, para ir do Montese para a Aldeota, nós pegávamos 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar. Era uma viagem, né? Outra cidade, outro tempo. Era tudo longe, né? Nossa Senhora. Era. Eu tô aqui você contando aqui, É uma eu loucura. tentando montar tudo isso na minha cabeça. Passava 1h30 para ir para a aula e 1h30 para voltar de ônibus. E 1 hora de aula. Passava mais tempo indo e voltando do que na aula em si. E hoje muitos jovens têm tudo na mão e não entendem. Não aproveitam. Ainda. Não estou dizendo para vocês se conformarem, gente. Isso. Não sou a favor de conformação. Mas também de perceber que há mudanças. Elas são lentas, mas elas existem, né? E aí ela foi para a academia, e eu era uma das melhores alunas, e ficou aquele, vamos para a academia, todo mundo vai para a academia, todo mundo tinha dinheiro, menos eu. E aí eu cheguei para minha mãe e falei que queria ir para a academia, que era tanto. Aí a minha mãe falou, não quero, isso não é importante para mim. Você, se quiser continuar na escola, continua, mas para ir para outro canto, ter que ir, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas eu quero. Ela, sim, então, tá, resolva. Ela é assim, viu, gente? Ela é de se desafiar e desafiar todo mundo ao redor. Eu olhei para um lado e para o outro e pensei, e agora, né? O que eu vou fazer? Aí comecei, primeira coisa, eu comecei a obrigar todos os meus coleguinhas da sala a pagarem minha merenda para mim, me darem parte da merenda deles. Porque eu precisava do dinheiro. Você obrigava? Obrigava. Ela obrigava. Obrigava. Eu ameaçava, gente. Tinha um objetivo, eu ameaçava. Os que eu não conseguia convencer, eu ameaçava, né? Para vocês terem ideia, eu com 10 anos, 11 anos, por aí, eu tinha um grêmio da escola e eu fazia uma coisa que era reunir as pessoas às terças-feiras durante o intervalo, tinha um intervalo maior, e nós tínhamos tipo um sarau, né? E aí eu botava todo mundo para dançar, menino, menina, participava de concurso, fazia concurso. Então, tinha já um envolvimento das pessoas com o que eu fazia, né? Então, alguns eu não tive que convencer, eles meio que entravam mesmo para ajudar, porque eram meus amigos, né? Amigas. As meninas que tinham grana também ajudavam, né? E, por exemplo, tinha uma amiga que a mãe dela era costureira, ela fazia o figurino para mim sem cobrar. Então tinha essas pessoas ajudas. Ajudando. Sim, tinha essas ajudas. Como tudo na vida, as coisas só dão certo se tiver gente estendendo a mão, né? E eu me colocava à disposição, porque as pessoas têm muito pudor de pedir ajuda. Eu nunca tive. Eu sempre escancarei, sempre pedi ajuda para os outros, para mim, para o que precisar. Não tenho problema nenhum. Até hoje você é assim. Assim. Graças a Deus. Agora, nesse momento, eu estou, junto com outras pessoas, tentando um leito para uma amiga que está numa UPA e precisa de um leito.
Ah, as coisas estão acontecendo. Você olha com cara de banana com queijo. Aí diz assim, pastel de banana com queijo de ontem, né? Sim. Ah, não posso fazer nada. Sempre há alguma coisa que você possa fazer. Então tem essa coisa, eu sempre me coloquei à disposição de dizer, ei, quero fazer tal coisa, bora. E aí também, isso eu com 10, 11 anos, pintava fralda para vender, pano de prato, dava aula para todas as crianças do meu quarteirão de reforço, fazia tarefa. Não existia Kumon nessa época, eu já era o Kumon da época, né? Já implementei o Kumon sem nem saber. Então fazia tudo para conseguir a grana e pagar a mensalidade da academia e os ônibus. Esse espírito justiceiro, sim, né? E sempre essa coisa de... Eu tenho medo, sabe? Eu sou uma pessoa medrosa, embora ninguém acredite. Não parece. Pois eu tenho. Jura que Mas você é medrosa? eu converso com medo, sabe? Eu olho pra dentro dos olhos dele e falo, e aí, cara? Você encara. E aí, amigo, como é? Sim. Vai fazer o que comigo, né? Tô toda cagada. Vai fazer o que comigo agora? Eu falo pra ele, cara, porque eu não consigo eliminar o medo, né? Mas eu convivo, às vezes é bem difícil, né? Às vezes é bem duro. Mas na maior parte do tempo eu dou um chazinho pra ele, sabe? Tem que domar, né? Eu boto um travesseirinho legal ali do lado Sim. da cama, entendeu? Claro. E vou lidando, porque não dá pra você viver tranquila, na minha opinião, nesse mundo que a gente tá vivendo hoje. Não tem condição. Quem tá tranquilo, Não tem condição. eu desconfio. Será que tem gente tranquila? Acho que tem. Quem não se preocupa com o outro, Niara, tá tranquilo. Tem gente tranquila. Sabe? Ainda tem gente tranquila. E eu acho que também tem gente que não tem um outro tipo de tranquilidade que a gente não sabe qual é. Que é a tranquilidade de não se preocupar com o que acontecer, vai estar tudo bem. Sim. Né? Então... Com o coletivo, né? Enfim. É verdade. E aí eu comecei essa coisa muito cedo, e aí quando eu vi, eu fazia todas as aulas, eu ia cedo, ficava muitas horas, fazia muitas aulas. Lá para os 14 anos, eu comecei a meio que ajudar nas turmas, sabe? Tipo, a professora estava cansada, então eu passava a sequência, eu ficava ali ajudando. E também foi um período que eu comecei a fazer aula com outra professora, que aí foi o estouro. Aí eu já tinha 15, 16, foi o estouro do jazz no Ceará, que vinha dos Estados Unidos, veio de São Paulo, chegou no Ceará, né? Que as coisas antigamente levavam 10 anos para chegar aqui. Não tinha internet, minha gente. Já houve um momento que não havia internet. É mesmo. Né? Isso. Então as coisas demoravam um pouco para chegar, mas chegavam. E aí essa outra professora que foi muito importante na minha vida, a Vanessa Dolores, que era uma grande dançarina, tinha feito aulas nos Estados Unidos e voltou trazendo esse boom do jazz junto com, ou já tinha nas academias e tal. E aí eu comecei a fazer aula também de jazz, que era uma coisa mais vigorosa e que eu me sentia melhor, né? Porque aí também, pensem, eu era pequena, tinha a bunda grande, né? Tipicamente nordestina. Tinha todo um, Eu não tinha cara de bailarina clássica, né? Eu não tenho linhas de bailarina clássica, nunca tive. E embora a gente vivesse aqui e as pessoas fossem mais ou menos parecidas comigo, as meninas, mas tinham meninas longas, né? Mais brancas, mais compridas, com as linhas mais clássicas. Sim. E isso me incomodava um pouco, porque eu achava estranho, eu danço tão bem, por que eu tenho que ficar me comparando com esse povo, né? Claro. Queria. Mas tinha uma certa... Se até hoje ainda tem, né? Imagina naquela época. Sim. E agora eu tive sorte, porque a Ana Virgínia, ela é pequena como eu, é uma mulher pequena, só que ela é menor, ela era mais minhonzinha, não tinha muita bunda, tá, ainda hoje. Ela é toda pequenininha, né? Então ela não sofreu tanto isso. Mas eu sofri bastante, porque mesmo magra eu tinha quadril, eu tinha coxa, né? Que isso pro balé clássico é péssimo. Sim. Mas eu era boa, me esforçava. No que você fazia. E eu não queria ser bailarina clássica, sabe? Tinha uma fogueirinha lá dentro de mim que dizia assim, não é isso. Você ainda vai encontrar o que a sua dança. Eu tinha
Nem sei explicar, sabe? Mas tinha uma... Acho que é instinto, acho que é talento que você ainda não tinha se encontrado junto sabia com... que tinha alguma coisa que eu ia me encontrar. Não encaixou ainda até esse momento, não tinha encaixado. E aí no jazz eu fiquei bastante tempo, comecei a dar aula de jazz, comecei a dar aula com 15 anos de idade. E aí a partir daí minha vida mudou um pouco, porque minha mãe se separou, a vida da gente ficou bem difícil, assim, foi uma separação difícil para ela. Sim. Eu, hoje, olhando como adulta, eu acho que ela se desequilibrou, não só financeiramente, mas estruturalmente ela se desequilibrou. Era muita pressão. Outra coisa que vocês precisam saber, naquela época as mulheres não se separavam, né? Então não tinha desquite, era divórcio. E a mamãe separou no litigioso, né? Então, era bem pesado isso. E a gente sofreu assim, foi morar mais longe, ela perdeu muita coisa. E a vida ficou mais difícil, né? Assim, era mais longe ainda, a gente foi ali, lá pro lado da Dedé Brasil, bem distante. E ao mesmo tempo eu comecei a dar aula, né? Estava dando aula e a sala de aula me encantava, porque eu dava aula para pessoas mais velhas que eu. Sim. Então era incrível. Você ganhava um dinheirinho já? Ganhava. Olha! Era pouco, mas eu ganhava, né? Quando eu peguei a primeira turma, que me foi me dada a primeira turma, eu comecei a ganhar, né? Então, comecei a guardar, né? Usar, pegar ônibus. Era menos sofrido, porque eu não tinha que pintar tanto, não tinha que ficar vendendo coisa. Então, fui guardando aquele dinheiro. Já trabalhando com a arte dela. Comecei muito nova. E aí, entre os 15 e os 18, eu comecei a entender que eu ia ter que tomar outras decisões, se eu quisesse seguir minha vida, porque minha mãe queria que eu fizesse vestibular de medicina, né? Era o sonho dela. Muitas queriam na época, Era né? o sonho dela, não era o meu. Sim. E foi ficando difícil, né? Muita pressão para fazer vestibular para medicina, eu não queria, eu fiz vestibular para outras coisas, acabei nem passando, nem querendo, nem concluindo o vestibular, porque também foi esse período, né, bem difícil, assim, muito conturbado. E aí eu tomei uma decisão que eu pensava que se eu não queria viver a vida que minha mãe queria, eu precisava viver a minha vida e tinha que viver a minha vida do meu jeito, que não era justo eu ficar ali usufruindo do que ela podia, mas sem dar a ela o que ela queria, né? E aí decidi sair de casa com 18 anos. Nossa. Assim que eu completei 18 anos, eu saí de casa. E naquela época não existia isso, né? De se sair de casa sem ser para casar. Era quase como dizer que você ia ser prostituta. Era assim. Eu me lembro muito bem dessa época, que a mãe conta, o avô, a gente era uma mulher sozinha. Nossa, eu não conseguia alugar nada, porque uma mulher sozinha, sem marido, é puta, né? Gente, essa era a palavra. E foi bem difícil, assim, né? Eu passei os primeiros anos, eu não tinha geladeira, eu só tinha fogão. E a caixa do fogão era tudo. Era mesa, era guarda-roupa. E hoje eu tenho... É engraçado como a vida é, né? Eu tenho um espetáculo que eu junto todas as embalagens usadas na minha casa desde 2011. São 48 quilos de embalagem. Gente! Chama Anatomia das Coisas Encalhadas. E tem várias caixas grandes como de fogão. E eu lembro, agora, tratando as caixas, limpando, ajeitando as coisas, me lembrei. Nossa, minha relação com caixa vem desde aquela época, que a minha caixa era mesa, guarda-roupa, era tudo. Tinha tudo ali. Eu adorava a caixa, entendeu? Porque eu não tinha, né, as coisas. E eu fui ter geladeira depois de 2 anos, porque a geladeira é uma coisa caríssima. Imagina, hoje se troca de geladeira como se troca de roupa, né? Minha nossa. Mas ter uma geladeira hoje em dia lançou alguma marca, a diferença é troca. Exato. A maioria, acho que a maioria não, há muita gente. Muitas pessoas trocam de eletrodoméstico. Sim, toda hora. De 2 em 2 anos, verdade. não deixa nem envelhecer. Até porque as coisas hoje não prestam mais, né, Como amiga? as coisas eram difíceis, né? Era muito difícil. Dormir no chão. No começo, eu pegava o dinheiro do salário, comia bem,
Não tinha geladeira, tinha que comprar, muita coisa estragava. E aí, quando chegava no final, não tinha mais dinheiro para comer. Aí eu fazia uma coisa que era muito legal. Eu ia na casa dos vizinhos, na hora da comida pedir alguma coisa emprestada. Aí, claro que o vizinho, por educação, já estava botando a mesa. Aí, você não quer almoçar? Não, obrigado. Claro, não, vou só experimentar. Enchia o prato e comia. Ou só experimentar. Só que aí, do meio pro fim, os vizinhos começavam a entender, já começavam a achar, vizinha, tô botando a mesa, vem pedir alguma coisa emprestada. Eles começaram a entender o marketing dela. Que era uma estratégia de sobrevivência, isso. né? Certíssima, minha sempre filha. cozinhei bem, desde que comecei a cozinhar, porque minha mãe cozinhava, minha avó cozinha bem, todo mundo cozinhava bem. Então, eu tinha essa coisa de cozinhar. Aí, às vezes, eu ia para casa da vizinha cozinhar para todo mundo e comia, né? Então, assim, foram os primeiros anos da minha vida, né? Mas era isso. Como muitas mulheres nordestinas passaram por isso e passam por isso até hoje em vários lugares do mundo. Em várias situações. E aí eu fiquei dos 18 aos 24 anos dando aula em academia, né? Sobrevivendo de dar aula em academia e dando aula, fazendo aula, cursos, também tinha isso, pegava parte do dinheiro que sobrava todo ano e fazia cursos, viajava e fui me formando. Na época eu decidi não fazer faculdade porque eu precisava trabalhar para me sustentar. Minha mãe não me dava nenhum centavo, né? Não tinha mesada, não existia isso. Então eu tinha que pagar aluguel. Enquanto todo mundo estava passeando, namorando, eu tinha que pagar aluguel. Né? Eu passei anos, por exemplo, que é uma coisa que eu sempre me lembro. Até hoje eu não gosto de usar, mas eu tinha uma sandália de plástico para tudo. Para sair, para trabalhar, para ir para tudo. Porque eu não tinha dinheiro, né, para comprar. E eu costumo dizer que assim, foi um aprendizado de muita dureza, né? Porque eu não estava preparada para viver aquilo. Eu não tinha ideia daquilo, sabe? Sim. Eu achava... Até hoje, quando você vai para a sua casa, que você nunca teve a experiência de gerir uma casa, você acha que o papel higiênico nasce ali no banheiro, não vai né? ter ninguém ali para... Não tem. Para usar, ali é só seu, que você está usando, está normal, nunca vai acabar, é isso mesmo. Acabou o papel higiênico, você tem que comprar. Sujou um prato, tem que lavar. Você tem que lavar e tal. A comida, né, você tem que comprar. Você não dá valor à comida que você tem todo dia, porque você não faz ideia do custo e do gasto e do custo pessoal que é aquilo. Tem que fazer, sabe? É isso mesmo. Até hoje eu sinto falta de ter minha mãe para fazer a comida. Claro. E sentir o gosto da comida da minha mãe. Porque, infelizmente, minha mãe faleceu em 2020. E eu não tenho mais, né? A gente comeu a última comida feita por ela agora. A gente deixou eu e a minha filha mais velha congelado. Sem coragem. Sem coragem de comer para sustentar o gosto, né? Aí a gente descongelou, não tinha mais gosto de nada. Ou seja, não congelem comida por mais do tempo, porque não vale a pena. Mas é um apego, né? História. Um apego. Impressionante essa história. Eu ainda tenho o último ovo que minha mãe tinha na geladeira dela. Claro, gente, que eu não vou comer o ovo. O ovo tá estragado. É só um símbolo. Antes que se a galera comece a comentar, ela sabe que o ovo eu sei não que vai... o ovo não serve. Mas eu gosto da ideia de ter aquele ovo ali, entendeu? Entendi. Dá um conforto abrir a geladeira e olhar para aquele ovo. É um direito seu. Mamãe pegou nele. Eu sou apegada. Sou de escorpião. Que coisa boa. Essa mulher já passou por tanta coisa nessa vida, gente. A gente escuta assim, essas histórias, só Deus sabe. E ela, todos os espinhos que ela precisou pisar e todas as portas que ela precisou bater para entrar. Mas quantas também, não foram abertas, né? Mas muitas foram abertas. Mas muitas foram abertas. Você representa muito a arte cearense. Muito. Sim. Você já passou por muitos lugares nesse Ceará, fora do Ceará também. Conta um pouco sobre essa atuação aqui dentro. Olha, eu fui professora de metade da cidade, né? Quase todo mundo de uma geração que fez teatro, fez dança, passou de alguma maneira por mim. Isso é maravilhoso. Muito forte. E essa coisa também, eu fui uma das primeiras pessoas de uma geração que foi para o interior da aula, né? Então, na década de 90... Então, foi muito importante, assim, poder ir para outras cidades do Ceará. Eu tenho um projeto para mim, pessoal, que quero, antes de morrer,
ter estado em todas as cidades do Ceará dançando, ou fazendo teatro, ou dando aula. Faltam poucas. Sério? Já tem 109 cidades. Gente, faltam poucas. Faltam. E vai conseguir. Vou. E vai conseguir. Vou. Vai conseguir. Vamos conseguir. Parem de aumentar as cidades, por favor. Já ajuda, Já por favor. ajuda. Porque vai a aumentar. meta dela, Toda pelo vida menos. que eu vejo um distrito pleiteando ser cidade, eu falo, ai meu Deus, mais Ainda outra falta cidade isso, para mim ir. Né? Mas me conte, como que você vê assim, essa experiência? Muita gente que passou por você, que você já ensinou, e essa galera ia alcançar novos lugares, novos postos. Como que você vê esse povo todo crescendo? Eu acho que tem uma coisa muito importante, assim, esses processos que eu vivi de formação, né? Através de mim, fora de ser relacionado com o governo, que esses cursos eram muito pelo governo no início, que foi a abertura do governo para começar formações pagas, né? Subsidiadas pelo governo, com incentivo do governo, eu promovi 2 processos de formação muito fortes, que foi uma em crise, que foi na década de 80, que durou de 88 até 99, e o 100, que durou de 2002 até 2013. Sim, uma memória eu que tenho, Deus benza. Tomara que se mantenha, porque eu acho muito importante, né? Porque tem muita coisa que não está em livro nenhum, né? Então. Precisa ser registrado, porque na minha geração está indo embora, a gente precisa botar isso num lugar de memória, né? E aí, esses processos, como eles eram gratuitos, passaram muitas pessoas, né? Então, mas a partir dos anos 2000, que começa esse processo de universidade, que as pessoas começam a fazer universidade, então tem muita gente hoje que pode fazer universidade, tanto de teatro como de dança, né? Sim. Então, muitas pessoas que passaram por mim, hoje são professores universitários, vivem de dança ou de teatro, têm uma formação sólida, né? Fizeram depois curso técnico e, consequentemente, universidade. Então, é muito bom olhar para trás e pensar nas pessoas que iniciaram, que trouxeram a dança até os anos 2000, que é onde eu acho que tem aí um maior investimento em formação na área da arte aqui no Ceará, é uma responsabilidade, porque a gente conseguiu trazer a dança, o teatro, as artes visuais, todas as artes, né, até os anos 2000. E hoje as pessoas podem lutar pelo que é necessário para seguir colocando quem faz arte num lugar de dignidade, tendo trabalho, conseguindo viver disso, né? Porque essa é uma luta. Como viver disso? Porque não tem mercado. Nós não temos trabalho para todo mundo. Geralmente as pessoas que podem fazer alguma coisa acreditam mais nas pessoas de fora do que das de dentro. Tem todo esse negócio também. Tem tudo isso. Tem pouco trabalho para muita gente, né? A gente investiu muito em formação, mas não tem mercado de trabalho para abranger todas essas pessoas. Sim. Então ainda é muito difícil sobreviver só de arte. Você acha que qual que seria, assim, a solução ideal para esse problema? Para mim, eu acho que principalmente os governos, tanto municipais, né, como estadual, abrir frentes de trabalho, possibilidade de circulação de produtos, que a gente não tem muito como circular com os trabalhos que a gente faz. E a frente de trabalho, por exemplo, as pessoas formadas, ou que têm condição de dar aula, poderem dar aula em lugares que não tem dança, que não tem teatro, fazerem a formação de outros profissionais, para que esses profissionais possam continuar dando aula nos seus lugares. Incluir comunidades dentro, comunidades, né? periferias, cidades menores. Ainda existem cidades que não têm nada, sabe? A gente é um estado grande, são 184 municípios, né? Então, se toda a prefeitura investisse um pouco, 1%, que é a ideia do plano de cultura nacional, que a União invista 2%, o Estado invista 1,5% e cada prefeitura 1%. Aí vocês podem dizer, nossa, mas é muito pouco. Não é, gente. Já ia falar sobre isso. Não é tão pouco, não, porque o orçamento ele tem um valor, 1%. É suficiente, claro que pode ser mais, óbvio, mas é no mínimo de 1%. Entenda, é o mínimo.
todo ano o mínimo. Se todo ano tivesse um investimento mínimo, com editais para as pessoas poderem produzir, circular com seus trabalhos, formação, várias possibilidades de pesquisa. Seria um excelente começo. Seria. Para vocês terem ideia, e aí é bom falar isso porque tem muito desconhecimento, né, na área, que é a Lei Aldir Blanc. Sim. Foi uma coisa incrível que aconteceu pela primeira vez na história do Brasil. O governo federal repassou diretamente para os municípios todos os 5.001 quebrado, não sei quanto é agora, que já aumentou, mais de 5.000 municípios receberam um valor para as artes, para a cultura. Imagina 5.000 cidades que 90% nunca tiveram um valor do governo federal tendo aquele recurso para realizar projetos em arte. Vocês não fazem ideia, cidades pequenas, minúsculas, que nunca tinham tido investimento. Isso mesmo. Tendo investimento em projetos de música, de dança, de teatro, de artes visuais, de cinema, de danças tradicionais populares, de artesanato, gastronomia. Então, isso foi uma coisa que deu um respiro e principalmente uma pitada de é possível, sabe? As pessoas pensaram... No fundinho do poço, é possível. aquela esperança. Porém, a gente chega no ano seguinte, que é agora, e as prefeituras não continuam investindo, né? Então, está se lutando pela Lei Aldir Blanc II, pela Lei Paulo Gustavo, e o governo federal vetou essas leis. E eu escuto algumas pessoas dizendo, mas isso é para alimentar vagabundo. Nós não somos vagabundos. Pode falar sobre isso, que isso é importante que ela está falando. Gente. Levanta a mão aí da casa de vocês, quem não ouve música, quem nunca lê um livro, quem não se encanta com uma pintura. Quem não quer ir numa peça de teatro. Eu estou olhando para o Haroldo, que é técnico, as pessoas não imaginam que por trás de uma coisa de cultura existem outras pessoas que estão ali trabalhando também para realizar aquele produto. Né? Não são os fazedores de cultura, não são só os artistas. E os técnicos também são artistas. Porque eles iluminam, eles ajeitam o som, eles colocam o cenário, eles maqueiam, eles fazem milhões de coisas no entorno. Então você não faz ideia do que se mobiliza para fazer um espetáculo. Isso mesmo. Sabe? Muito bom você falar isso. São muitas pessoas. Essas pessoas que estão aqui no entorno não aparecem, mas elas existem. Elas trabalham. E elas têm filhos. Elas têm filhos, netos. elas pagam conta, elas comem. É isso mesmo. Tá entendendo? Então... Isso que é pensar com humanidade. Isso que é você pensar, olhar, entendeu? abrir o olho e com tentar sensibilidade. Pensar, você liga o rádio e está tocando uma música, mas para você ouvir aquela música, uma série de coisas aconteceram ali. Uma pessoa teve que se debruçar para escrever, outra teve que se debruçar para compor a melodia, outra teve que tocar. Vai multiplicando a quantidade de pessoas que se mobilizaram. Aí tem o cara da rádio, tem o cara que limpa a sala da rádio, tem o cara que liga os botões. Ou seja, não se iludam. É trabalho duro. Eu passo, às vezes, 3 horas para montar um espetáculo, 6 horas, 8 horas para montar um espetáculo, para apresentar 40 minutos, você vir embora, você vai embora, eu fico mais 2 horas desmontando. Tô amando você falando tudo isso. Sabe? Tô amando. Então, aí fala, mas ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro, mas eu trabalho feito um cão. Entendeu? Ninguém... Aí, tem uma coisa que as pessoas evitam falar, né? Mas eu, ultimamente, nos últimos anos, eu trabalho com lixo. 80% do meu trabalho é feito de material que as pessoas consideram lixo, que não é lixo, mudem a palavra, o nome é resíduo. Sim. Praticamente nada é lixo. É isso mesmo. Sabe? É isso. Se você mudar o olhar e começar a ver coisas e olhar, você vai perceber que aquelas coisas têm um tempo útil muito maior do que o que você dá, né? E aí, eu cato, eu limpo, eu cuido. Você cata também? Muito. Jura? Eu tenho um trabalho que são 400 garrafas de cerveja que eu juntei da rua. Garrafas long neck.
chama Engarrafada. Tem no YouTube, gente, bota Engarrafada, tá no YouTube do Cine Teatro São Luís. É um trabalho que fala sobre medo. É muito forte, um trabalho muito forte. E eu faço uma comparação com o que a gente faz com as pessoas. Ah, você me dá trabalho? Você é chata? Você está enchendo meu saco? Eu descarto você onde for. Não atendo mais o telefone, te bloqueio. É a mesma coisa que a gente faz com os objetos. Sim. Você bebe, toma um porre e joga a garrafa de cerveja na calçada. Você está feliz, toma a cerveja, joga num canto. Isso mesmo. E fica lá. E alguém vai ter, do mesmo jeito que alguém vai ter que cuidar das suas emoções que você foi abandonada, alguém vai ter que pegar a garrafa, vai ter que colocar ela num lugar adequado. E levar, né, para algum destino. Vai ter que tirar ela dali. Vai ter que ter um destino. Né? Ou é o gari, ou é uma pessoa que recicla, um catador, ou sou eu, que sou doida e faço espetáculo com 400 garrafas. Né? Alguém é um gênio. Alguém vai ter que tirar aquela garrafa dali. E é um poço de criatividade. Né? Ela olha para um negócio que ninguém tá olhando e ela já pensa numa ideia que tem a ver com a arte. E uma outra coisa que tudo tem a ver com a arte, né? Silvia, no seu trabalho. Coisa, eu não tenho grana, sabe? Então, como montar um espetáculo sem ter, sei lá, 200 mil, 100 mil? O Anatomia das Coisas Encalhadas eu montei com R$80. Que milagre você faz? Cara, eu não tenho juízo, né? Primeiro que se eu não matar o espetáculo, eu mato 5 pessoas por ano. Então eu preciso montar. Eu vim só pra fazer isso. Vocês riem porque era com vocês, né, Andicão? Se eu não montar o espetáculo, o que eu faço? Se eu não tiver o que ofertar, o que eu faço? Entende? E tem essa coisa, você tem que ter trabalhos novos, você precisa estar inventando. Porque ninguém quer... Eu tenho 18 trabalhos solo, mas as pessoas querem coisa nova. Aí tem um edital, você tem que ter uma coisa nova, entende? Entendi. É um absurdo, você tem que ser um inquieta. fazedor. Você não gosta da zona de conforto. Não, você está sempre pensando em algo novo. Não existe zona de conforto. Mas tem gente que vive na zona de conforto. Na arte, inclusive. Eu acho lindo. Eu acho lindo quando a pessoa fala assim, não. Eu tenho que sair da zona de conforto. Aí eu fico perguntando, gente, onde é essa zona de conforto que eu nunca cheguei nela? Que nunca cheguei lá. Deve ser muito boa, né? Deve ser muito bom, porque o povo não quer sair, né? Não é boa, não. Mas assim, não tem opção, entende? É isso. Ou você ficar esperando ganhar um dinheiro público para montar o seu espetáculo, sendo que é pior do que uma loteria. Se inscrevem 400 pessoas para passar 4. Entende? Entendo. Aí as pessoas falam, é fácil nada. Uma burocracia do cão, você tem que noites e noites escrevendo projeto, mais outras noites prestando conta. É sofrido, as pessoas adoecem. Muito. Eu não me inscrevi em nenhum edital. Gente, se vocês quiserem, eu posso mandar o meu Pix para vocês contribuírem com o meu trabalho, porque eu não inscrevi em nenhum edital, não vou passar em nenhum edital, porque... eu não aguento mais, entendeu? É muita concorrência. Você tem que concorrer com as pessoas que você deu aula, você tem que concorrer com as pessoas que nunca passaram. É tudo junto. E é devastador você saber que você fica e muitos não entram. Sabe? Eu nem tenho coragem de me inscrever sempre. Porque eu tenho pudor de me inscrever. Porque se eu me inscrever, eu quero passar, né? Não? Claro, óbvio. Quero passar. Com certeza. Ninguém se inscreve e fica feliz que não passou. Eu nunca vi ninguém festejando no Facebook, no Instagram, que não passou. Não existe isso. Né? Você se inscreve para entrar mesmo. Você se inscreve para entrar e não entra. Então você tem que estar lidando o tempo todo com um ar de fracasso e com uma coisa que é, sim, eu não passei. E agora? Como é que eu vou viver esse ano? O que eu vou fazer para montar meu trabalho? O que eu vou fazer para dar conta de circular sem estrutura nenhuma? Né? E, gente, se eu, que tenho 47 anos de dança, passo por isso, imagina uma pessoa que está começando agora. Como é para essa pessoa? Romper com essa ainda é muito difícil. Muito difícil. Melhorou. Não, melhorou. Melhorou um pouco. Melhorou, avançou. Nós avançamos. Agora, volto a dizer, o tempo dos avanços, ele não tem a ver com o tempo da vida, com o tempo da realidade.
com o tempo do pagamento. O tempo do pagamento, eu brinco com isso, o tempo real é mensal, é diário. Você come todo dia, você paga a conta todo mês. O tempo dos avanços é decenal, é de 10 em 10 anos. É mais ou menos assim. 10 anos para conquistar uma coisa, mas você tem que viver todo dia. Você tem que ter comida todo dia, você tem que acender sua luz todo dia. Você tem que matar os monstros todo dia, né? E não me perguntem como é que eu faço isso. Essa pergunta não está nessa entrevista. Nesse monte de coisas, assim, de sentimentos, de vem, vai, ralou, sofreu antes, durante, depois, agora, nessa batalha diária de quem vive da arte no Brasil, né? Não só no Nordeste. No mundo também. No mundo também, é isso mesmo. Não são todos que muito vivem difícil. bem, não. Tem uma parcela, né, que consegue. Isso. Mas no mundo não é tão diferente daqui, não. Isso como, assim, indo pro teu lado pessoal, te entristece? Você já chegou a ficar ansiosa, depressiva, querer desistir de tudo? Não, desistir não. Não? Não conto com desistência porque é uma escolha. Eu escolhi isso. Ninguém me obrigou. Entendi. Né? Então, assim, e eu vou desistir para fazer o quê? Eu tenho 57 anos. Vou fazer o quê da vida agora? Ah, mulher, mas você é nova. Não vai dizer que 57 já Mas 57 não é a idade de estar começando uma profissão. Não depende da profissão. Me dá uma. Um bocado. Uma. Aí você me pega. Tá Cantora. Vendo? Cantor não canto. Quer que eu cante? Você vai ver que eu não vou poder ser cantora. Então continua. Não vou ser cantora. Eu tenho uma filha que canta. São 3 filhas, São né? 3. Isso é o meu telefone, gente. Eu desliguei, ele continua ligando. Ela desligou, mas tá tocando. Pode pegar, pegue. Gente, olha como ela é apaixonada por arte. Até a minha bolsa dela. Essa bolsa é interessante, porque essa bolsa ela foi feita por mulheres junto comigo. Sim. Com problemas de saúde mental. Nossa. E eu ensinei a elas a bordar e a fazer crochê. Olha essa bolsa. Olha como é legal. Você atende e desliga. Você sabe desligar, Haroldo? Desliga pra mim, por favor. Essa pergunta que eu fiz pra ela realmente é muito difícil. Vem, Haroldo, pode vir. Eu não consegui desligar. Desliga pra mim, querido. Tá bom. Que eu desliguei e ele não desligou. Oh, gente. Eu acho que eu só... Acabou. Cadê Botou no silencioso. silencioso. Depois você me lembra de botar... Eu desligo ou reinicio? Tanto faz. Tanto faz. Depois você só lembra de fazer de novo, porque eu não vou saber Você sabe mexer. o código? Sei. Tá bom. Eu sei. Então pronto, eu Desligou? Eu acho que desliguei. Pronto. Eu sou péssima com essa telefone. Pergunta é difícil. Eu sou péssima com telefone. Sim, bota lá o barulho na bolsa dela. Então, porque assim, você pensar, sabe, se você se dedicou a uma coisa... Eu escrevo também, eu lancei um livro. Você é escritora. Estou querendo me organizar para lançar o 2º livro. Eu vendi todos os livros que eu... Olha que coisa boa. Foi muito legal isso. Foi uma experiência muito bonita vender, porque eu faço muito trabalho de graça. E eu fiz um acordo com o meu editor que eu não ia dar o livro para ninguém, eu ia vender. E vendi todos os livros. Muito bem. Foi muito legal essa experiência de ter uma coisa para vender, sabe? Tipo, eu levava nos espetáculos, as pessoas compravam e tal. É um livro muito feminino. E falava de que o livro? Eu trouxe um para você ver. Ai, que delícia! Um dos últimos que tem. Ai, meu Deus, que coisa boa! Vem a bolsa, traz a bolsa! Leva a bolsa, traz bolsa! Deixa sua bolsa aqui já. Ai, que tudo! Em carne viva! Eu sempre escrevi. Em carne viva. Ele foi lançado quando eu completei 50 anos. Sim. Né? Foi uma coisa muito bacana, porque eu não me considerava, eu ainda tenho dificuldade de dizer que sou escritora. Eu tive dificuldade de botar ele na estante, porque eu não sabia no lado de quem que botava, entendeu? Eu boto nos cearenses, mas aí botei do lado do Francisco Carvalho. Fiquei com vergonha, né? Porque Francisco Carvalho, para quem não conhece, procure. É um grande escritor cearense, poesias incríveis, um dos melhores do Brasil e é pouco lido aqui. E aí botei do lado, não, vou botar nas mulheres. Aí botei do lado da Clarice Lispector. Não, vou tirar. Vou tirar porque é muita responsabilidade. Ficar do lado da Clarice? Não, tirei.
Aí botei do lado da Adélia Prado. Eu falei, não, é responsabilidade demais. Aí criei um canto na estante pra botar o meu livro sozinho, pra não ficar do lado de ninguém. Minha nossa É Senhora. muita loucura. Gente, olha que frase já, primeiro impactante. Eu me relaciono com a escuridão ofuscante que mora dentro de mim. Isso é muito intenso, mulher. É. Não é um livro para fracos. Ave Maria, eu vou ler Tá esse livro. dolorido E como demais. ele é pouquinho, você no instante lê rapidinho, você lê esse muito livro. rápido, ele é muito gostoso Que de delícia, ler. meu é? Bom, eu tô vendendo, né, Ah, é? gata? Quanto é? É vendido, meu povo. Adoro. Eu perco a amiga, mas não perco a Mas você oportunidade. tem que ser assim mesmo, que a Mas gente não, já até faz porque muita coisa de graça. Não tem mais, não tem mais, tem que fazer de novo. Então eu vou comprar esse livro, Sim, eu faça vou o autografar. segundo. Oba! Eu Você adoro vai fazer o autógrafos. segundo, né? É, vou. E o segundo vem como? Como é que você quer o segundo? Olha, o segundo já tá pronto. Só que aí você falou, você não tem medo, né? Eu tenho medo. Então, por exemplo, todo esse processo da pandemia, teve um processo que foi muito doloroso, foi a morte da minha mãe, que foi durante a pandemia. Minha mãe não morreu de Covid, mas a gente passou um processo de quase um ano com ela doente dentro da pandemia. Em hospital, imagina. Que sufoco. Né? E tendo que controlar tudo para ela não adoecer de Covid, né? Gente. Ela não pegou Covid. Foi incrível, a gente realmente conseguiu um esforço muito grande, eu e minhas filhas, as pessoas também da família, ela não pegou Covid. Mas ela não resistiu e faleceu, né? E jovem, assim, uma mulher muito forte, com a saúde boa, mas ela teve câncer e foi um câncer fulminante, assim. Pouco tempo ela se foi. E é uma coisa muito interessante, isso, eu estou falando isso, porque a minha mãe, ela nunca me viu dançando. Porque como ela não era... Esse tempo inteiro? Nunca. Como ela não foi a favor, e ela era muito teimosa, então ela achava que se ela fosse, Sim. era um estímulo. Então ela sempre perguntava, quando era que eu ia começar a trabalhar. Porque ela não queria que eu terminasse minha vida como ela, né? Com pouca grana, sem estrutura e tal. Porque minha mãe era costureira, teve um fim de vida que não era o fim de vida que ela merecia, né? Com pouca grana, o dinheiro da aposentadoria mal dava para comprar as coisas de remédio, dava sorte que ela tinha casa, ela conseguiu comprar uma casa e tal. Então ela queria que eu tivesse um outro fim, né? E quando eu lancei o livro, a minha mãe foi pro lançamento do livro. Nossa, ela parecia pinta em merda. Sabe aquela pessoa assim, alegre? Isso há 7 anos. É. Todo mundo que chegava, ela dizia, é minha filha, o livro é dela. Tá. Então foi uma orgulhosa. coisa muito. Ela foi a única coisa E que eu você fiz. vendo aquilo ali? Não, eu fiquei de surpresa. Primeiro porque ela nunca foi ver nada, né? Quando eu convidei para ir pro livro, eu achava que ela nem ia. Mas ela aceitou ir e tal, e foi. E ficou muito feliz, e foi bem bacana, ficou com o livro. E agora, eu demorei para pegar as coisas dela, né? Aí peguei o livro, meu livro autografado, todo arrumadinho, sabe? A coisa mais linda, assim, numa caixinha. Que linda. Muito fofo. Isso mexe com a gente. Muito, Isso é muito mexe. forte. Isso é muito forte. Porque, na verdade, quando você faz uma coisa, quem são as pessoas mais importantes, né? Da gente, quando a gente é jovem, são os pais, são a família e tal. Você quer que essas pessoas se importem com aquilo, né? Então foi importante. Tanto é que, por exemplo, as minhas filhas, eu faço questão de ir para as coisas, né? Tipo, eu tenho uma filha que é tatuadora, eu não quero ter tatuagem, eu quero. Mas aí, como eu tinha essa coisa, não, eu tenho que viver essa experiência junto com ela, eu fiz uma enorme tatuagem, uma enorme tatuagem com a minha filha, para viver essa experiência, né? Para dizer para ela, vamos, faça, é importante, né? E eu estou falando muito isso para dizer para as pessoas, para os pais, para as mães, né? Que tenham, porventura, filho artista. Escuta o seu filho, aceita, sabe? Já é tão difícil fazer uma coisa que não tem perspectiva, né? Muito. Que não está inserido na sociedade como uma coisa de futuro, de valor, financeiramente falando. Sim. Então, ouve o teu filho, sabe? Aceita, acolhe. É isso aí. A Silvia tem uma energia tão maravilhosa que a gente fica assim, escutando tudo, ouvindo. Parece que a gente bota ali um negócio e vai relaxando, ouvindo tudo que ela tem para dizer.
Porque é uma mulher de, sabe, uma força que vem. Já falei isso aqui antes, né? Que ela tem mesmo e ela passa para as outras todas. Silvia, eu quero tanto te agradecer. Meu Deus, você tem muita coisa ainda para falar, para comunicar. Eu quero lhe ver nos palcos da vida, em todos os lugares. A história dela é tão longa, gente. Se a gente for contar, vai passar assim mais de 24 horas conversando. Coisa. É muita coisa. Muitos anos, São né? muitos anos. Antes de encerrar a entrevista, eu quero lhe perguntar, já que você é uma pessoa tão culta, né? De tanto embasamento aí, de tanta coisa no seu coração, na sua cabeça, qual é a sua opinião sobre a juventude de hoje, a internet de hoje? Como é que você acha que está agora nesse momento? Eu acho que a gente está vivendo uma transição, né? De valores, de mudança, modificação de valores. Eu acho que a internet, ao mesmo tempo que ela abre possibilidades incríveis, né? Mas ela também restringe muito a vida. Então, eu vejo muitas pessoas jovens aprisionadas, sabe? Muito fechadas nelas mesmas e naquelas relações que são virtuais. E aí eu queria dizer uma coisa que tem me vindo muito fortemente esses dias, que é para as pessoas jovens e para todas as pessoas também mais velhas que estão nessa mesma relação com o virtual, Sim. né? A vida é agora. Cada minuto que você vive, ele não volta, né? Ele é fundamental. Então, por exemplo, agora eu estou tomando café numa xícara de borboleta. Isso não vai se repetir, sabe? Sim. Essa água que eu tomei, ela não vai se repetir, né? Essa experiência do vivo, do que está vivo. Por isso que é tão importante ser artista, é tão importante as artes. Porque as artes, elas são vivas. Elas, na maioria do tempo, mesmo quando é na virtualidade, que infelizmente a gente está vivendo isso por causa da pandemia, mas as artes são da presença, do encontro, né? Potencializam os encontros. Então, por isso que é tão importante ter arte. Porque eu costumo dizer que mesmo na guerra, a arte. Você vê vários filmes, várias coisas relatando como as pessoas reagiram artisticamente para poder sobreviver àquele horror que estar na guerra, né? Então a arte não morre. Mesmo a virtualidade não vai conseguir matar a experiência de pegar um livro. Jamais! Sabe? Jamais! De ouvir uma pessoa cantando ao vivo. Ah, gente, pode falar o que quiser, eu gosto disso aqui, eu gosto do também. Contato. Eu acho que contato. É importante você aproveitar a internet e o que ela lhe possibilita como abertura, mas a vida mesmo, ela é ao vivo e a cores. Isso aí. Ela não é feita de bytes, né? Ela não é feita de nada eletrônico. De arrobas. Não é. Né? A realidade é outra. E muito, a realidade que você tem virtualmente, ela não consegue captar a vida. Ela não consegue traduzir de verdade o gosto das coisas, os sabores, a experiência de um abraço, a experiência de... Eu estar falando aqui, o seu olho brilhar, eu falar do técnico e ver o sorriso do Haroldo. Isso é uma coisa que você não tem como capturar, entendeu? Jamais, nunca por exemplo, vai ter. Eu fiquei arrepiada agora, me lembrando da luta dos técnicos atualmente aqui no estado do Ceará, que é uma luta que está sendo vista pelo Brasil inteiro como exemplo, entendeu? De eles lutando para serem aceitos, para serem tratados como artistas que são, né? Isso é real, isso não acontece só na virtualidade, isso acontece no tempo real da vida, né? E aí eu acho que a juventude pegou tudo muito pronto, né? As coisas aparentemente estão prontas. Porém, eu costumo dizer que está pronto, mas não está acabado. Que linda! Pode ser mudado. Aff, Maria, que coisa linda, que frase maravilhosa essa, Está Silvia. pronto, mas ainda não está acabado. Não está acabado. Porque nós gente. estamos vivos e outras coisas podem acontecer, né? E a experiência, ela é a coisa mais incrível. A gente veio para duas coisas, para experimentar, viver e para conviver, aprender a conviver. E é tão bom fazer dessa vida uma coisa de verdade, uma coisa útil. E se você não coisa fizer, acesa, você vai morrer do mesmo jeito que eu. Não isso. tem chance. Por isso que é bom fazer sempre uma coisa Exato. diferente. Se você pode pegar, você tem um presente.
Você pode escolher abrir o presente e usar, você pode escolher abrir o presente, jogar a caixa fora, o papel fora e pegar o presente e guardar no guarda-roupa. É isso que eu acho que os jovens às vezes fazem. Jogam tudo fora, guardam a vida no guarda-roupa e ficam na internet se iludindo de que estão vivendo e perdendo tempo precioso de realmente construir e experienciar aquilo que a vida é. Então, talvez, e esse tempo vai fazer falta lá na frente, né? Porque é bom envelhecer, mas quando você olha para trás, o tempo que você perdeu, ele não volta. O tempo que você ganhou, ele também não volta. Nada volta. Nada volta, Nada volta. gente. Só quem volta é o Uber e é outro. Nem o Uber volta o mesmo. Né? Adoro! O Uber volta, você chama, mas vem outro. Não É vem o isso. mesmo Uber, você não pega o mesmo Uber. Você nunca pensou em entrar na política ali, na onda, para Olha, representar toda essa classe? Eu acho que talvez fosse interessante, sabe? Eu já cogitei entrar como vereadora, fazer um mandato coletivo. Até conversei um pouco sobre isso antes da pandemia, nessa última eleição, com a Ari Areia, que é uma pessoa que também é militante, tanto das causas LGBT, QIA+, como também da causa artística, né? É importante que a gente tenha artistas, até para chacoalhar um pouco o que a política pensa sobre o que é cultura. Sim, e ter uma pessoa da própria cultura, da própria arte lá dentro, exato. né? E principalmente para desmistificar essas estruturas que estão muito arraigadas, né? Muito fechadas e tal. Eu acho que ia dar um trabalho danado a eles. Não tenho dúvida disso, minha ia filha. Ser... Não tenho dúvida, mas ia ser bom. Eu não sei, tenho pensado, talvez como experiência, mas eu acho que o campo da militância, onde eu estou, né, que é o campo da sociedade civil, é importante, sabe? Preciso de pessoas, a gente precisa de gente para lutar, para reunir, para aglutinar, para discutir ideias, para exigir. Sim. É necessário. É necessário, gente. Ai, meu Deus, uma aula. Uma aula hoje aqui nas Nordestinas. Muito obrigada, Silvia. Nada. Você pra mim foi um incrível. prazer. Eu costumo dizer que sempre que alguém lembra de mim e me chama para algo, nem que seja para carregar lixo, eu acho incrível. Ave Maria, mulher. Incrível. Acho que você ser lembrado, sabe? Tem tantas pessoas incríveis. Só você falar assim, mulheres. Eu conheci tantas mulheres. Sim. Tantas mulheres que fazem tantas coisas em verdade, tantas áreas. muitas mulheres. Então, aí você tem que escolher alguém. E aí você me escolhe. Então, é uma loteria, né? Então, todo convite é um presente. Ave Maria, pois receba esse presente e você de Receba casa e vai atrás de devolve. todos os presentes. Receba e devolve. É isso, se a força. Receba, devolve e divido. Né? Mas esse é o divisão de segredo, né, presentes. Silvia? Olha, minha gente, vai acompanhando essa mulher incrível em tudo quanto é canto aí na internet. Eu adoro Facebook, eu escrevo muito no Facebook. Pois é, segue também no Instagram, nas redes sociais. Silvia Moura em crise. Isso aí. E vamos fazer o seguinte, compartilhar cada vez mais histórias de pessoas nordestinas, de mulheres nordestinas, que elas são presentes E é na vida importante. de todo mundo, como As você mulheres falou pra mim são hoje. as donas de uma revolução incrível, que é a revolução do dia a dia, sabe? Sim. De modificar aquilo do entorno. Só as mulheres conseguem modificar com afeto as lutas. E não estou diminuindo os homens, mas eu acho que a mulher ela tem uma outra força de modificação, de transformação. Sensacional, ela é incrível. Obrigada mais uma vez. Prazer. Curte, compartilha, vai fazendo tudo aí, porque esse projeto é falando das nordestinas. Ê, maravilha! Sim. Bate, mulher, aperte aqui a minha mão. Olha, esse sinal aqui é tão bonito, esse negócio de força. Força. Força! Não é luta de braço, não. Não é luta, não. É maior que luta. É maior que luta. É maior que luta. É maior que luta. Foi incrível. Obrigada. Eu que agradeço.